Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Verdão para a estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro lá na Arena MRV em Minas Gerais. Além disso, mais informações desse mercado da bola do Verdão, Verdão que segue em busca de reforço, só que de forma muito lenta ainda no mercado. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O que aconteceu? Larson assinou com o Palmeiras. O Palmeiras anunciou aí O volante. até 2030. O Palmeiras acionou a opção de compra, né, junto ao Goiás na tarde de ontem. Jovem meio-campista Larson, de 20 anos de idade. E obviamente o jogador se diz feliz, né? Que ele veio por empréstimo para a base. E aí o Abel viu alguns treinos do jogador. O João Paulo Sampaio, obviamente, é um cara que fala muito com o Abel e tem muito trânsito na comissão técnica. E o Abel gostou muito do desempenho dele. O Larson é o tipo do jogador. Isso eu ouvi muito, eu ouvi muito do João Paulo Sampaio conversando com ele. O Larson é um jogador que ele parece um veterano jogando bola. Foi exatamente essa frase que eu ouvi do João Paulo Sampaio, conversa ali de corredor em dia de jogo e tal. Ele falou assim, olha, esse moleque aí, ó, Larson, ele nem tinha jogado pelo profissional, hein? Esse moleque aí, ó, Larson, parece veterano jogando bola. Ele substituiu o Andrés no jogo, que o Andrés foi machucado contra o Santos, né? Ele entrou. E o Pacheco também, né? Nossa, o Pacheco é muito bom também. Eu gosto muito, muito, muito do Larson, cara. Eu acho que esse moleque... não gosto de ficar jogando pressão, de ficar falando aqui, dando aquelas coisas de parece louco falando. Mas assim, eu acho que vai dar bola, vai dar jogador. Novo Iniesta. Ah, não, Que para. Mas o pai dele era... Não, eu acho que ele é diferente. O Iniesta é pequenininho, o Larson é grandão, ele tem as pernonas grandes. Parece o Rivaldo. Mas não precisa fazer a comparação. Não é, ele tem as pernas do Rivaldo. O pai dele era torcedor do Barcelona, né? Você viu essa história? Do Larson? Por isso que é Larson, Ah, sim. E o irmão... por causa do jogador, do Larson, né? E o irmão, eu acho que chama Henry, o irmão dele. Deve gostar do Barcelona mesmo, hein? Isso aí, é torcedor do Barça, por isso o nome Informação é... que antecipamos 2030. aqui no Fala Fonte, tá? Falamos há 3 semanas aqui que o Palmeiras ia exercer a opção de compra do Larson. Sem flodar, hein? Já começou gente aqui flodar. Não, se flodar, a Larissa vai bloquear. O Davi... é a Vitória que tá? Então a Vitória não vai perdoar. O Davi O pessoal no Twitter me perguntou se o Paulinho... Isso, estão perguntando, isso que eu ia te perguntar. Eu acabei de perguntar para uma fonte aqui do Palmeiras se já estava no trabalho de transição. Me responderam, ainda não. Paulinho ainda não está na transição. Então não tem Paulinho na transição. Então se não está na transição, não é coisa para o mês de fevereiro. Sim. Ué, ele deve... Cara, posso... Assim... se não tá nem na transição quando ainda. A fase de grupos da Libertadores é março. Não sei. 20 de março. Vou pegar aqui, eu não lembro. O sorteio da Libertadores é dia 18 de março, é isso? Não sei. Pô, eu não sei, ué. você não sabe o campeonato da casa. Fecha aqui em mim. Nossa, fecha aqui em mim. Não, campeonato da casa e vagabundo não sabe. Dia 18 de março. O aniversário. Mas é que tem muito campeonato aqui, ó. Tem a NFL, Super Bowl 60. Quando é a final do Super Bowl 60? Agora aí no mês que vem já. Você também não sabe, pô. Já tá aí. Eu sei, nosso. não sabe. Tem as finais da NBA no meio do ano, tem a Premier League, tem um monte de coisa. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro, que também vai começar aí. Agora, logo mais, em 2026, já começa a Série B. Dia 18 é o lançamento. O lançamento não, o sorteio. E quando começa a fase de grupos? Fase de grupos é no final do... É mais pro fim do mês. Todo mundo bem pra caramba. Não, acho que é mais do que... Deve ser abril, né? Então, a sensação que eu tenho é que o Paulinho vai ficar pronto para a primeira fase de Libertadores. Fase de grupos da Libertadores. E aí com o Brasileirão... O Brasileirão já... Comendo solto. Já, porque começa amanhã, não é isso? Vou reproduzir aqui uma frase... Achou, Felipe? De uma pessoa importante do Palmeiras. 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril, boa. 7 de abril. 7 de abril. Eu vou reproduzir uma frase de uma pessoa importante do Palmeiras, quando o Paulinho chegou, que ficou uma histeria. Contratou um jogador bichado. Porque pegaram um trecho de uma entrevista da Leila, quando ela foi perguntada pela Alicia Klein se ela contrataria o Neymar. E aí ela respondeu, o Palmeiras não é um DM, por isso que não contrataria o Neymar.
eu ouvi de uma fonte do Palmeiras o seguinte, o Paulinho é um jogador que não veio para agora, para uma competição nesse ano. Paulinho veio para 5 temporadas, 5 anos de contrato. Então, assim, o planejamento do Palmeiras com o Paulinho é a longo prazo. Então, o Paulinho veio com uma lesão crônica, difícil, rara e que requer um tempo. E aí teve, nesse meio tempo, uma volta para zerar, começou do zero, nova cirurgia, fez um Mundial importante, onde classificou o time para as quartas, jogando no sacrifício. Até para as oitavas, né, o jogo ali contra o Inter Miami. Nas oitavas também. Isso, é verdade. Volta, zera, faz nova cirurgia, começa do zero. E agora está nesse processo que provavelmente vai para a transição em breve. Então, respondido aí para quem perguntou. Pois é, Lu. O pessoal está querendo saber. Nino Arias está avançando. O que a gente tem de novidade? Como é que está essa situação do Verdão? Pois é, Lu. O torcedor do Palmeiras que espera atualizações sobre quem chega vai ficar um pouco frustrado. Na manhã de hoje, o Palmeiras anunciou a compra do Larsson, né, meio-campista, por 4 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele que estava emprestado pelo Goiás. O Abel usou o atleta desde o final do ano passado. O Palmeiras entende que é um jogador com potencial, então é mais um nome aí para o Palmeiras. Agora, a informação mais quente de mercado da bola do Palmeiras é sobre o futuro do Rafael Veiga. Na manhã de hoje, eu e o Guilherme Xavier publicamos a informação que o Grêmio tentou uma última cartada com os representantes do Veiga, acompanhando as notícias de que o Veiga está próximo, próximo não, né, mas estaria interessado em deixar o Palmeiras. E o que o Grêmio ouviu do staff do Veiga? Nós estamos interessados, estamos focados nessa proposta do futebol mexicano, que é do América do México. O Grêmio tentou seduzir o Veiga e seu staff com a contratação do Everton e também com o Marcos Rocha, mas isso não deve acontecer. Se o Veiga deixar o Palmeiras, será para o América. E antes a gente dizia muito sobre o Palmeiras não recebeu oferta formal, o Palmeiras não foi comunicado ainda pelo clube. A informação que a gente tem de hoje é de que o Palmeiras, os representantes do Veiga e os mexicanos já estão conversando sobre uma possível transferência do jogador, então é uma saída que está esquentando a cada dia que passa. PVC. Eu não sei se ele vai embora, não. Não dá para saber. Nesse momento não dá para saber. E acho que está passando muito pelos agentes, mas passa também pela cabeça e coração do Veiga. De entender o que ele quer. Porque ninguém vai dizer para ele assim, então, Veiga, então, agora você vai arruma a tua mala que você vai para a América do México, por empréstimo. Depende da proposta também, né? A proposta do América a gente está falando agora há pouco de valores do Rony, 5 milhões de euros. A América paga, beleza. O Palmeiras já fez 100 milhões de reais nesse início de temporada com as vendas do John do Bragantino para o Zenit, com as vendas do Aníbal Moreno, do Mikael e do Facundo. Já fez 100 milhões de reais. Então não é uma proposta de 5 milhões de euros pelo Veiga do América do México e o Veiga quiser ir, muito obrigado, seja feliz. Mas a proposta inicialmente é por empréstimo. Então, o Palmeiras não vai liberar o Veiga de graça, como fez com o Everton para o Grêmio, nem que o Veiga peça, até pela repercussão do caso do Everton. Ainda que eu entenda que a Leila não foi mal no caso do Everton, o Everton pediu para ir embora, ela aceitou, obrigado pelos serviços prestados e vai tranquilo. O caso do Veiga vai ser diferente. Vai ter que ter uma negociação. E aí, o meu entendimento é que, assim, os empresários entendem que o negócio pode ser muito bom para os dois clubes, mas vai depender do Veiga entender que para ele é bom. Na maioria das vezes as coisas andam juntas, né? O interesse do atleta é o interesse dos empresários. Mas, às vezes, os empresários têm um foco no financeiro, o jogador tem um foco no esportivo, enfim, né? Pro Veiga, nesse momento, dá para saber o que é melhor pela cabeça do Veiga, Latifi?
Lu, o Veiga ele tem uma relação muito especial com o Palmeiras, né? Ele é torcedor do Palmeiras, o avô dele era palmeirense, o Palmeiras já explorou esse lado mais pessoal que o Veiga tem com o clube, mas o que acontece é que o Veiga sabe que hoje ele não é titular absoluto do Palmeiras. Isso aconteceu no ano passado e isso tem se repetido nesse ano. Então, o Veiga ele vê um cenário onde não é a primeira opção do Palmeiras. Quando o ataque é escalado com Flaco Lopes e Vitor Roque, o Maurício foi o substituto nesse início de Paulistão, né? A gente viu o Maurício formando a dupla de ataque com o Flaco, e o Veiga é a terceira opção, ele só participou de 2 dos 5 jogos do Palmeiras, entrou contra o São Paulo, mas foi aquilo que você falou, Lu, entrou só nos minutos finais. Ainda sobre esse contato do Grêmio com os representantes do jogador, o Grêmio ouviu que essa história deve se caminhar ainda nesta semana. Então, quando a gente trazia a informação que o Palmeiras tratava o negócio como algo embrionário, hoje não é mais dessa forma. O América do México já conversou com o staff do Veiga, o staff do Veiga procurou o Palmeiras e tem conversado sobre essa saída. É claro, como o PVC falou, é uma negociação complexa e que não necessariamente significa que o Veiga vai deixar o Palmeiras e não retornará. A gente já trouxe aqui informação, o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março de 27 e não está descartado emprestar o jogador ao América do México, renovando o contrato dele até o fim do ano que vem, por exemplo, para ele ter pelo menos mais uma temporada com o Alviverde se retornar do América. Ô Samir, para você, olhando de fora, né? Você que viu o Veiga brilhar muito no Palmeiras, né? Ele é um dos símbolos de uma era muito vencedora. O que é melhor para o Veiga e para o Palmeiras também? Eu acho que é melhor a saída hoje, né? O Veiga não está tendo mais espaço, né, no Palmeiras. Eu acho que para ele o Grêmio seria interessante, né? O América do México, se eu sou o Veiga, ainda ficaria aqui no futebol brasileiro. Mas é inacreditável, né? A queda que teve esse jogador, que brilhou muito, né, no Palmeiras, como você disse. Mas eu acho que seria melhor para ele hoje, pelo menos o empréstimo, né? E eu acho que o empréstimo, por exemplo, o empréstimo para o Grêmio, né? Para ele poder voltar para o Palmeiras no ano que vem, quem sabe, né, o jogador se recupera lá no Grêmio. É claro que as coisas mudam no futebol, né, talvez ele queira ficar por lá, enfim, mas o Latifi trouxe todo o histórico aí palmeirense do Veiga. Na verdade, essas horas tem que ter sangue na Veiga para decidir, viu? Essa entra aí. Gente, nós vamos fazer um quiz depois, uma enquete depois, qual a melhor piada do de primeiro. A gente vai reunir aqui um compilado do Samir, do PVC. Qual é melhor? Qual é pior? A melhor ou a pior, né? Porque não tem melhor. Não sei. A pior depende do ponto de vista. PVC, o Latifi estava atualizando a situação do Nino e do Arias. Você também tá nessa história. Mas é por aí, né? É uma situação que não se resolve por hora e que não tá fácil. Não, eu estou só fazendo a conta aqui do Veiga de novo. Não tá fácil. A gente vai continuar andando em círculos dizendo não avançou, não avançou, não avançou. O Nino é só em julho. A não ser que tenha uma negociação diferente. O Arias, o Fluminense quer. O Fluminense quer, se o Palmeiras fizer a proposta não avançou, então... Pois é, e aí não está na hora do Palmeiras pensar num plano B, não? Eu lembro muito de 2023, que foi o ano que a torcida mais cobrou que não tinha reforços. Desde que o Anderson Barros chegou ao Palmeiras, são 40 reforços. O Anderson teve 6 temporadas completas no Palmeiras e contratou 40 jogadores. O ano passado foram 12. 12. Quer dizer que até o ano retrasado, nas 4 primeiras temporadas, 5 primeiras temporadas dele, era 28 do Anderson contra 75 do Alexandre Matos. O Anderson, na minha conta, tem 36% de aproveitamento de certeza que deu certo. O Alexandre tem 37%. É bem equilibrado. 2023 foi o ano diferente do ano passado, que teoricamente é o time remontado para ser o time deste ano, com pequenos ajustes. O Palmeiras gastou 701 milhões de reais e não ganhou nenhum título, foi pela primeira vez desde 2019. 2023 foi o ano que passou a torcida reclamando que não contratava ninguém, foi campeão paulista e brasileiro. Contratou o Arthur e o Richard Rios, apenas. E foi campeão paulista e brasileiro. Dos dois, um virou titular, que foi o Richard Rios.
E ganhou o Paulista e o Brasileiro. Então não tem uma lógica. Se você pegar a quantidade de reforços que o Santos trouxe no ano passado, quando você ouve o Alexandre Matos explicando que ele, desde que chegou em junho do ano passado, contratou 11 jogadores. O Palmeiras, no ano de mais contratações desde 2020, contratou 12 no ano inteiro. O Santos contratou 11 nos últimos 6 meses. E aí o Alexandre foi explicar na entrevista coletiva que o salário do Bilal não é de 1 milhão e 300, não é esse o salário do Bilal. E ele foi explicar que chegaram 11, mas saíram 29. Já saíram 29 jogadores do elenco. 29. O que o Flamengo e o Palmeiras mais têm tido em comum, apesar das mudanças, das trocas de guarda, o que tem dado a Palmeiras e Flamengo a capacidade de chegar todos os anos para disputar todos os títulos, embora sem vencer todos eles, é estabilidade. Não adianta, e a frase no Palmeiras hoje é muito clara. Qual é o jogador do West Ham que você falou que podia vir? O Igor Júlio, zagueiro que também foi sondado. Que foi da Fiorentina. Dentro do Palmeiras hoje, e não significa que não possa vir o Igor Júlio, a frase é, para apostar no Facundo Torres, coloca o Sorriso para jogar. Só que depois do último jogo, o próprio Abel falou, jogadores saíram, jogadores têm que entrar, não há dúvida disso. Então é o próprio Abel pedindo reforços. Mas ele falava de 23 também. Mas ele mesmo sente que há essa necessidade. Será que o Palmeiras vai ampliar um pouco ali os... Lu, o Palmeiras tem alvos bem definidos, né, como o Abel falou, e insiste bastante nesses 2 jogadores que a gente já vem trazendo, que é o Nino e o Arias, porque eles se encaixam perfeitamente no perfil traçado pela direção e a comissão para esse ano. O principal exemplo de que já deu certo, na opinião do Palmeiras, é o Marlon Freitas, que chegou do Botafogo, só fez 4 jogos pelo Palmeiras e já é nítido o impacto que ele causa no time do Palmeiras, tanto na liderança, no vestiário, nos treinos, no dia a dia. Ele até deu um esporro no Bruno Fux no jogo contra o São Paulo, por um lance onde ele deu um chute no Tapia e ele ficou bravo, a torcida comprou essa ideia. Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras busca. Então o Anderson Barros deu uma entrevista antes do clássico do final de semana, dizendo que são negócios muito difíceis. Óbvio que o torcedor está chateado porque o Palmeiras deveria estar pisando no acelerador enquanto o Flamengo está fechando com o Paquetá, mas a direção do Palmeiras só vai trazer se for alguém que eles têm plena certeza que vai dar certo, e nesse momento ainda não encaminhou nenhum acordo nesse sentido. Informações do Palmeiras, hein, Vinícius? Tem alguma novidade em relação ao Rafael Veiga por aí, Vinícius? Bruno, tô curioso para saber o seu depoimento sobre Rafael Veiga. Mas a questão é o seguinte, Bruno, o Palmeiras vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Atlético lá em Belo Horizonte. O time já treinou na parte da manhã, daqui a pouquinho o ônibus sai rumo a Belo Horizonte para essa estreia. Vai defender uma invencibilidade, porque o Palmeiras não perde para o Atlético em Belo Horizonte desde 2021. Nesse período, 7 jogos, as 2 partidas na Arena MRV, 4-0 em 2024 e 3-0 no ano passado, então vai defender essa invencibilidade. O time que vai viajar com um reforço em relação à contratação, jogadores que saíram do departamento médico, quase esvaziado o departamento médico do Palmeiras, e uma indefinição, essa que você citou. Os jogadores que saíram do departamento médico. O Palmeiras começou o ano com muitos jogadores machucados, Andréas Pereira, o Felipe Anderson, o Vitor Roque, todos se recuperando de contusões de Jefeté, e eles estão liberados, já entraram em campo no último jogo contra o São Paulo, vão participar da estreia do Palmeiras. Quem segue no departamento médico é o Paulinho, o Lucas Evangelista e o Figueiredo, os 3 que estão se recuperando de cirurgia desde o ano passado. Em relação às contratações, apenas um jogador chegou ao Palmeiras, o Marlon Freitas, 4 saídas, o Everton, o Micael, o Aníbal Moreno e o Facundo Torres. Por enquanto, só o Marlon Freitas, e é titular desse time do Palmeiras, pelo que a gente viu nesse início de temporada no Campeonato Brasileiro. E a indefinição é exatamente em relação ao Rafael Veiga, porque o América do México tem interesse na contratação de jogador, prepara uma
proposta. Essa proposta ainda não chegou. O Palmeiras espera definir essa situação ainda essa semana. O Rafael Veiga vê essa transferência com bons olhos em busca de novos desafios e o Palmeiras também não vai se opor à negociação se for o desejo do jogador. Então, o Rafael Veiga, se chegar essa proposta, se for boa para ele, se ele interessar nessa proposta, ele vai deixar o Palmeiras. E aí fica essa questão. Quando vai chegar essa proposta? Ele está convocado, relacionado para o jogo e vai viajar com a delegação do Palmeiras para a estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Atlético. Mas pode ser a despedida de um ídolo. 8 temporadas no Palmeiras, o maior artilheiro do século do Palmeiras, o jogador que mais marcou gols em finais na história do clube. E agora eu aguardo a sua declaração para Rafael Veiga. Bruno. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, que vai ser nesta quarta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, com transmissão dos canais Premier e também do Sport TV. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos 5 jogos que o Atlético Mineiro fez nessa temporada de 2026, todos pelo Campeonato Mineiro. São 4 empates e 1 vitória. Essa vitória foi no último jogo, no final de semana, no clássico contra a equipe do Cruzeiro, onde venceram dentro da sua casa pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Atlético Mineiro, e o retrospecto para o Verdão é muito positivo. São 4 vitórias do Verdão e 1 vitória da equipe do Atlético Mineiro. No último jogo que fizeram na temporada passada, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais, o Verdão bateu o Atlético pelo placar de 3-0. Enfim, jogo importante para o Palmeiras começar o campeonato com o pé direito, tentando somar esses 3 pontos, até porque o histórico recente, como eu trouxe há pouco, para o Palmeiras é bem vantajoso em relação ao Galo. Apesar que eles estão empolgados, principalmente após vencer esse clássico contra a equipe do Cruzeiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!